boa noite, Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos com a graça de Deus, que com alegria estamos começando aqui na Rede Século XXI, aquele programa que já é seu, que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, vida e saúde. Por falar em saúde, é claro, desejamos para você todo tipo de saúde física e espiritual. Sejam todos bem-vindos. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Aloísio Marques da Rocha. Ele é médico cardiologista e também professor de cardiologia da PUC. Aceitou o nosso convite hoje para falar de uma realidade extremamente importante que precisamos pelo menos entender: síndrome metabólica. Quando é que não funciona? Como prevenir? Quais as consequências? Quais os órgãos afetados? Quais as doenças relacionadas com a síndrome metabólica? Metabolismo está funcionando bem? Está no equilíbrio? Está no eixo? Está no prumo? É isso que a gente vai aprender hoje aqui no Vida e Saúde. Mas é claro, gente, o Vida e Saúde fica muito mais interessante quando você participa, quando você interage. E é de graça, gente. Anote aí o telefone, 0800 777 0021, 0800 777 0021. Se você preferir, temos outro número ainda, 19 3871 9620, 19 3871 9620, para você ligar e interagir conosco. Gente, o doutor já está aqui. Já ligou para o seu vizinho? Já ligou para a sua vizinha? Nós preparamos uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o doutor Aloísio sobre síndrome metabólica. Estamos ao vivo, o programa já está no ar, sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas são portadoras de diabetes e grande parte delas estão a caminho da síndrome metabólica. A má notícia é que, junto com a síndrome metabólica, aparecem outras doenças. A obesidade é uma delas, caracterizada com o aumento da cintura abdominal, hipertensão, alterações no colesterol, triglicerídeos e glicemia. O grande fator de risco da doença é a obesidade, que cresce principalmente entre crianças e adolescentes. Esse aumento é explicado pelos maus hábitos de vida cultivados atualmente. E é por isso que hoje no Vida e Saúde nós vamos falar sobre a síndrome metabólica. Muito bem, aí está a introdução muito bem feita, a gente agradece carinho, a participação e o envolvimento de toda a nossa equipe, mas agora vamos acolhê-lo, gente, está aqui, se tem alguém nesse planeta que entende de síndrome metabólica, essa pessoa veio hoje aqui, está ao vivo entrando na sua casa para tirar todas as suas dúvidas. Doutor Aloísio Marques da Rocha, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor Frei. Não é a primeira vez, já estou retornando a segunda vez aqui. Já está ganhando carteirinha aqui, doutor. Já. E voltarei sempre que for convidado. Desde já é um prazer agradece. poder esclarecer sobre a saúde, principalmente em rede nacional, num programa renomado como o seu, de grande penetração na população. Ô, doutor, quando a gente fala de síndrome metabólica, o que a gente está entendendo? É uma palavra difícil a gente até pronunciar, né? Exato, síndrome metabólica. Síndrome é um conjunto, não é uma doença única. É um conjunto de fatores, um conjunto de sintomas ou sinais que a pessoa apresenta. E essa, em particular, a síndrome metabólica, é algo que veio com a nossa evolução. Entendi. Com os nossos hábitos modernos de sedentarismo, alimentação inadequada que leva ao ganho de peso e uma série de alterações que a gente chama de síndrome metabólica. O metabolismo, doutor, ele tem assim uma engrenagem que deveria funcionar, trabalhar corretamente. Ou seja, quando a gente fala dessa síndrome, esse conjunto de situações, é porque o nosso metabolismo não está, digamos assim, no seu equilíbrio. Exato. Várias alterações desse metabolismo estão alteradas. E, basicamente, o que está relacionado com tudo isso é a obesidade, é a gordura, naquela gordura que a gente acumula na barriga. Entendi. A gordura visceral. Essa gordura, ela atrapalha o funcionamento do organismo. Por quê, muda doutor? o metabolismo. Ou seja, quando a gente fala assim, os barrigudinhos, os pançudinhos, etc., assim, que tem ali, de repente a pessoa é até magra, mas tem aquela barriga um pouco avolumada. E por que isso é tão perigoso, doutor? Essa gordura que acumula no abdômen não é um problema apenas estético, é um problema de saúde. Ela produz substâncias que vão alterar o funcionamento de um hormônio muito importante que é a insulina. Então, a base que permeia essa síndrome metabólica é a resistência à insulina.
A insulina é um hormônio que o pâncreas produz para regular a quantidade de açúcar, regular a produção de gordura, regula inclusive várias funções do organismo. Essa gordura abdominal atrapalha a função da insulina. Ela atrapalha o que? A produção? Não. Ela atrapalha a energia, atrapalha a ordem, atrapalha assim... É isso, doutor? Atrapalha a ação. A A insulina age através de receptores e essa gordura vai fazer com que isso se torne resistente. O pâncreas vai produzir mais insulina para poder ter a mesma ação. E esse excesso de insulina, essa resistência que leva a um excesso de insulina, altera todo o funcionamento do metabolismo. Agora, juntamente com essa questão da resistência à insulina, ou seja, tem outras doenças associadas, essa gordura abdominal que também do coração, não tem, doutor? Exato. Essa síndrome, que é um conjunto de coisas, está associada, além da gordura abdominal, está associada ao aumento da pressão, levando a pressão alta, ou hipertensão arterial, alteração da glicose e do açúcar, que pode levar até a diabetes, e alteração das gorduras, tanto de colesterol quanto de triglicérides. E todos esses conjuntos, todo esse conjunto faz mal para o coração. Entendi. É uma reunião de fatores de risco cuja consequência é aterosclerose, a doença do coração que leva ao infarto, a doença do cérebro que leva ao AVC, ao derrame. Por que é tão difícil, doutor, perder? Por que é tão difícil perder essa gordura localizada ali, que é a nossa luta, digamos assim? Nosso organismo foi feito, como da maioria dos animais, para sobreviver em ambientes adversos. Nós hoje, felizmente, com o progresso da ciência, da estrutura, nós vivemos em locais com saneamento básico, em locais com algum conforto e com comida farta. Estocada. Nosso organismo não foi feito para... É muito bom que a gente se alimente 3 vezes por dia, 3 refeições, só que a gente acaba comendo mais do que a gente precisa. A gente gasta pouca energia também pela vida moderna. Sedentarismo, a gente não precisa se locomover e fazer grandes esforços para obter a comida. E a gente tem comida em excesso. E o organismo nosso, ele está programado geneticamente para acumular toda a reserva de energia, porque se faltar amanhã, eu já tenho minha reserva. Então o organismo estoca tudo que é possível de reserva energética. E essa reserva está ali para situações quando a gente vai passar por uma fome muito intensa, por períodos muito longos sem comida. Então essa é a defesa do organismo. Só que essa defesa, com o ambiente que a gente vive hoje, ela acaba sendo um malefício. O problema é que a gente vai estocando cada vez mais, a nossa despensa cada vez está ficando mais cheia, porque antigamente a gente tem essa evolução do ser humano, o homem da caverna, doutor, ele tinha que sair correndo atrás do animal, atrás daquele boi, daquela vaca, daquela capivara, para pegar, para matar, para caça, né? Sim. Ele saía correndo atrás do animal, o animal saía correndo atrás dele, né? Ou seja, mas ele ia ao encontro, hoje não, está tudo estocado, né? Exato. A geladeira, essa vida moderna, ela trouxe muitos benefícios da conservação do alimento, mas também a gente, na geladeira, na dispensa, se a gente vê a geladeira, a dispensa aí da sua casa, está estocada, graças a Deus é a fartura do alimento que não falta. Porém, né, você não passa mais trabalho, então você vai só estocando, é da geladeira para o teu estômago, doutor. Então, antes o homem gastava energia para conseguir o alimento, ir atrás da caça, então já gastava energia. E quando comia, não sabia se ia ter comida nos próximos dias, podia ficar dias, semanas sem comer. Então a defesa do organismo é acumular energia. E naquela época, ou mesmo até um século mais ou menos, o homem vivia 30, 35 anos. Então, toda a reserva que ele tinha, ele usava para sobreviver. Hoje em dia, felizmente, a gente está vivendo mais por melhora nas condições de vida. Só que se viver mais, está nos trazendo outras consequências e essa fartura traz malefícios para o funcionamento do organismo. Agora, doutor, essa gordura, isso causa todo um desequilíbrio, né? Que a tendência é aumentar cada vez mais. Por que é tão difícil perder? Por que é tão difícil assim você perder essa gordura toda assim? E o jejum? Tem muita gente que faz aquele jejum prolongado, né? Intermitente. Isso é uma maneira também do cérebro entender, olha, você não vai receber comida, então vai lá na tua reserva, vai lá na tua despensa pegar de lá. Procede isso ou não, doutor? Olha, dietas têm muito de modismo. Volta e meia surgem dietas da moda, surgem alimentos da moda, ora é o óleo de coco, ora é uma coisa ou outra. E o que é fundamental, Frei? Equilíbrio. Não existe nenhuma dieta milagrosa, é equilíbrio. Presta atenção, hein? Presta atenção. Isso é muito importante. Equilíbrio entre o que você come e entre o que você gasta de energia.
Então, primeira coisa, se você consumir mais energia do que gastar, você vai acumular. Vai acumular. Vai acumular na forma de gordura. Esse é o depósito de energia do organismo. Então, é preciso que a gente gaste energia. A gente precisa comer, se alimentar. Então, a gente precisa gastar, fazer atividade física para consumir a energia que a gente tem estocada. E segundo, a gente precisa comer de maneira equilibrada. Então, comer bem não significa comer muito. A gente tem que ter equilíbrio na alimentação. Tem que ter carboidratos, tem que ter frutas, tem que ter verdura, de preferência grãos integrais, tem que ter um pouco, exato, de gordura faz parte também, mas dá preferência para alimentos saudáveis, alimentos frescos e equilíbrio. Não adianta ter uma dieta da moda que só come um determinado alimento. Entendi. E o jejum intermitente, também que está muito na moda hoje em dia, também não é uma coisa muito fisiológica. Eu acho que a gente tem que ter um hábito mais regrado e mais equilibrado de alimentação. Entendi. Doutor, a gente preparou algumas telas, vamos colocar no ar aí, algumas telas, os fatores de risco aí, só para o doutor comentar. Aqui está escrito resistência à insulina, os fatores de risco, você já explicou, ganho de peso, sedentarismo. E por que o histórico familiar também conta nessa hora, doutor? Que aí vem a nossa genética. Até agora a gente estava falando de comportamento e disposição ao meio ambiente. Mas a nossa genética é fundamental. Nós temos tendência a ter um tipo de problema de saúde ou outro, e existem famílias que têm tendência à obesidade, tem famílias que têm mais síndrome metabólica e tem famílias que têm mais eventos ou mais infartos, mais derrames ou AVCs em idade mais precoce. Entendi. Então, saber o histórico familiar da pessoa é muito importante para a gente compor o perfil de risco dessa pessoa. Ô, doutor Luiz, antigamente quando você viu uma criança gordinha, né, você disse, nossa, que saúde, né? A criança está lá gordinha porque tá sobrando saúde, está vendendo saúde. Hoje já não é assim, né, doutor? Ou seja, uma criança gordinha é um sinal de alerta, tem coisa vindo por aí, doutor. Frei, nós somos durante muito tempo um país de famintos, de pessoas desnutridas. Ainda existem pessoas que não têm acesso ao alimento, ainda tem pessoas que estão desnutridas. Mas hoje em dia nós vivemos no país um movimento inverso. Nós temos comida em fartura, mas não em qualidade, sim em quantidade. O que é mais barato, o que é mais farto? Carboidratos como farinha, doces, massas e gorduras. Então, essa alimentação leva à obesidade e principalmente em crianças. Hoje em dia, nós temos estudos até aqui na cidade de Campinas, de que as crianças estão em grande parte com sobrepeso, já com aumento de pressão, já com aumento de glicose e ainda crianças, que passam grande parte do tempo vendo televisão ou com jogos eletrônicos, já não se divertem mais na rua gastando energia, que é muito saudável. Nosso tempo, né? Nosso tempo. Nosso tempo. Sim, sem dúvida. A gente não tinha acesso a tanta informação, o que é bom, a informação é boa. Nossa modernidade é muito boa. A gente tem que se adaptar e conviver com saúde com essa nova realidade. Olha que interessante, gente. O assunto de hoje é síndrome metabólica. O teu organismo está funcionando bem, né? Tem alguma dúvida, quer aprender, quer esclarecer, quer perguntar, é a sua oportunidade aqui com alguém que entende do assunto. Assim. Doutor, essa resistência insulínica, quando o senhor falou assim que essa gordura é tanta que o pâncreas ele está desviando o tipo de função para tentar socorrer uma outra área, é isso? Não é exatamente isso. Essa gordura em excesso começa a produzir substâncias, que são os ácidos graxos, que vão atrapalhar a ação da insulina. Então, o pâncreas... Os ácidos vão entrar nas células, etc. Vão atrapalhar com que a insulina tenha a sua ação. Exato. Entendi. Então, o pâncreas, ele não é o culpado, ele é coitado, ele é sobrecarregado. Ele vai ter que trabalhar mais, ele vai produzir mais insulina para poder fazer a mesma ação que ele fazia antes. E isso, com o passar do tempo, vai desgastando o pâncreas. É assim que muitas vezes evolui para a diabetes. Começa com a síndrome metabólica, com pequenas alterações na glicose, e quando essas alterações são mais importantes, a gente dá o diagnóstico de diabetes. E o pâncreas vai se desgastando até que chega uma hora que o pâncreas já não funciona mais, a gente tem que usar insulina injetável. Entendi. Nos adultos. É diferente do diabetes das crianças. Que é o tipo 1. Tipo 1, que tem que usar insulina desde cedo. Os adultos só vão utilizar a insulina numa fase mais avançada em que o pâncreas já não consegue mais dar conta do recado. E, doutor, assim, por que a gente vai fazer uns exames, um hemograma, etc., e vem lá alguns números, assim, os parâmetros, HDL e LDL? Explica pra gente, assim, por que às vezes o bom não sobe e o ruim também sobe, etc. Porque essa diferença, o que está acontecendo com o nosso metabolismo por causa que esses números revelam, doutor? Como eu estava dizendo para vocês, a síndrome metabólica se caracteriza pela gordura abdominal, mais aumento da pressão, aumento da glicose e alteração das gorduras, dos lípidos do sangue, que são o colesterol e triglicérides. Triglicérides também é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, para infarto, para AVC. Quanto mais alto, maior o risco.
E isso faz parte da síndrome metabólica. É muito comum quem tem síndrome metabólica ter aumento de triglicérides. Por outro lado, a gente tem o colesterol, que é um outro tipo de gordura que ela é transportada pelo sangue, ou pelo HDL, ou pelo LDL, e que a gente chama que o LDL é o colesterol ruim. Por quê? O colesterol que está na LDL, ele vai ser depositado nos tecidos, nas artérias, levando à formação de placas que vão levar ao entupimento, que vai levar ao infarto. Nós temos uma foto aí, nós temos uma Marte, o doutor vai falando em cima de... temos uma Marte, diretora, né? Bom, isso, vamos colocar assim, porque é justamente isso. É isso aí que o senhor está falando, doutor? É isso. Nossas artérias são canos que levam o sangue para os tecidos. A função é levar sangue. A função é conduzir o sangue. Só que quando a gente tem alterações como a síndrome metabólica, existem outras causas, essa gordura, esse colesterol vai se acumulando na parede da artéria, como mostra essa arte. Isso vai levando ao entupimento, vai estreitando, afinando, né? Vai estreitando a passagem do sangue até que uma hora entope e a pessoa vai ter um infarto, vai ter um AVC. E o colesterol LDL, que ele é chamado de ruim, porque o LDL leva o colesterol do fígado para os tecidos. É ele que vai levar o colesterol que vai ficar aí e vai entupir. O HDL faz o contrário, que é chamado de colesterol bom. O HDL retira o colesterol das artérias e leva de volta para o fígado. Faz o transporte reverso. Como é que chega lá, doutora? Assim, ok, parece assim que tem uma divisão, são dois departamentos, são duas vias, né? O sangue que está correndo lá por cima, que está estreitinho, e aquela parte lá amarelada que já é gordura. Como é que é o sangue que leva a gordura, que vai depositando? Está no sangue isso? É ele que vai guardando lá, depositando, doutor? Exato, é um processo um pouquinho complexo que a gente chama de aterosclerose, que é esse acúmulo de gordura. Esse é o nome que a gente dá para esse acúmulo de gordura. A pergunta é como é que a gordura chega dentro dessa artéria, dessa veia? Esses canos, essas artérias, são revestidas por um tecido muito fino chamado endotélio. É ele que separa o sangue que está correndo do tecido. O endotélio, ele começa a ter disfunção, ele fica doente por causa da resistência à insulina, por causa do cigarro, por causa da obesidade, por causa da hipertensão, de tudo isso. Quando ele começa a ficar doente, ele começa a atrair esse LDL, que vai ultrapassar o endotélio e vai ficar na parede do vaso. Então, aquela formação de placa, ela se dá na parede do vaso. E como ela vai crescendo, ela vai estreitando por onde passa o sangue. Entendi. Doutor, tem algum perigo, né? Por exemplo, olhando aquela foto, quem está em casa também está verificando, e quando a gente fala assim que, deu um trombo, deu assim, enfim, é aquilo que se desprende, aquele amarelo, aquela gordura que se desprende da artéria e vai circular também, ou isso não acontece? Uma vez lá, fica para sempre? Uma vez lá, fica para sempre, na grande maioria dos casos. Esse entupimento, que vai acontecendo gradativamente, não é uma coisa de uma hora para outra. Leva anos, décadas para acontecer. Por isso que hábitos saudáveis desde a infância são muito importantes. Então, esse acúmulo vai acontecendo aos poucos. A hora que tem um entupimento grave, como a gente vê ali na arte, a passagem do sangue fica dificultada. Então, o sintoma mais comum de quem tem isso é a angina, é a dor. A pessoa vai subir uma escada, vai fazer esforço, precisa passar mais sangue, o coração precisa trabalhar mais. E o sangue não passa, porque está obstruído. Então, esse é o sintoma mais comum, que é a isquemia que não passa o sangue, não passa o oxigênio, não passa o nutriente, não passa nada, né? Aí o coração não consegue trabalhar, dói. Aí a pessoa tem que descansar, parar e a dor vai passando, porque aí o coração volta ao estado dele anterior. Quando a gente tem um infarto, acontece que aquela placa que está ali, quietinha, paradinha, ela se rompe e forma um coágulo, um trombo. O sangue coagula dentro ali e aí entope de uma hora para outra. Ou seja, o que se rompe? É a placa. Aquele endotélio, com aquela lâmina fina que separa o sangue da placa, da gordura ali, aquela placa, aquela lâmina se rompe. E aquilo ali leva a formação de uma hora para outra, agudamente, de um trombo, um coágulo. Entope de uma vez. E aí o quadro clínico é uma dor intensa, que não melhora com nada, que é o infarto. Então, muitas vezes, a pessoa não tem sintoma nenhum. Mais ou menos, Frei, metade das pessoas que tem esse acúmulo lento, a primeira manifestação não vai ser angina, não vai ter dor, não vai ter nenhum aviso. A primeira manifestação é o infarto. Olha que interessante. Gente, olha como... Agora, doutor, assim, a gente sabe, eu fico imaginando assim, que as artérias, o senhor usou bem a linguagem de um cano. Eu fico imaginando assim, a pia, né? A pia lá que... Né, vai trabalhar, vai limpar, eu tenho um ralo lá e a gordura toda da fritura, tudo vai tudo lá. E vai entupindo, vai grudando no cano. Essa é a imagem. Não tem, doutor, assim, um aparelhinho que vai lá limpar isso aí tudo? Não tem como retirar isso? Isso não sai, doutor? Como é que sai? Bom, primeiro, então, como eu estava dizendo, uma coisa importante, só para todo mundo ficar ciente,
Aquela pessoa, todo mundo já conhece um parente, um amigo, que nunca teve nada, de repente teve um infarto. Não é que não teve nada, ele já tinha esse entupimento que estava ali acontecendo. Estava crescendo. Só não já. tinha sintoma. Então, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Hábitos saudáveis são muito importantes. Uma vez que a placa se estabeleceu ali, ela não sai dali. A gente consegue, tratando esses fatores de risco, tratando colesterol, parando de fumar, tratando hipertensão. Para não evoluir. Exato. Então você consegue estabilizar, estacionar a progressão e evitar que venha a ter um infarto, com todas essas medidas. Ok. Tirar a placa dali, só existe uma maneira, que é fazendo um cateterismo, e aí se faz uma intervenção que a gente chama de uma angioplastia. Que aí vai um catéter lá dentro, um caninho que entra pela veia, vai lá e dilata, esmaga aquela placa. Ok. Só que Esmaga aquela placa lá. Aquela placa amarela Mas assim, ok, vai para onde aqui lá? vai ficar apertado ali. Ah, ela vai se dissolver, mas vai ficar ali mesmo. Vai. E aí, para dar sustentação àquilo, Entendi. se usa o stent. Que é aquela molinha. É uma etc, molinha, né? isso. Que ela vai junto com esse balão, e a hora que o balão insufla, vai formar uma que a gente chama de uma endoprótese. É uma sustentação por dentro, que vai dar sustentação para que aquilo não volte. Não Mas cresça. ainda assim, pode voltar. E uma coisa muito importante, quem faz uma angioplastia coloca um stent. Ou quem faz uma outra coisa, que é um tratamento, que é uma cirurgia de ponte de safena, isso resolve alguns problemas da falta de sangue naquele ponto. Mas não cura a doença. Às vezes a pessoa acha, eu operei o coração, fiz uma Agora ponte de tô bem, safena, posso- não tenho mais nada. Posso continuar fumando, posso continuar comendo errado. Vai apontar em outro Não. lugar, vai estourar em outro lugar. Vai. É. Quem tem uma placa dessa grave tem dezenas de outras. Olha Se a gente só. não tratar todas, e a gente não vai colocar stent em todas. O stent foi naquela mais grave, mas tem Exato. outras... Tem outras que podem Tem estabilizar. outros buracos na rodovia, né, doutor? Tem. Assim, né? Então, o cuidado clínico é contínuo, é para a vida toda. E se controlar direitinho, dá para ter uma vida boa, saudável, longa. Que bom a Tem gente que ter ouvir isso, cuidado. né, gente? Gente, ó, esse é o Vídeo de Saúde, gente. Esse foi só o primeiro bloco. Imagina o que vem depois aí das explicações. Aproveite e faça a sua pergunta, gente. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. Vamos aproveitar a presença desse médico aqui, que tem fama internacional, para a gente aprender a lição de casa, viu? O Vídeo de Saúde volta já só para você.